Olá, vamos revisar agora um outro assunto muito importante para os vestibulares, que é a biotecnologia. Lembrando que biotecnologia significa você manipular seres vivos ou parte de seres vivos com o objetivo de benefício para o ser humano. O que interessa é o ser humano se beneficiar. Então, por exemplo, se você usar fermento biológico em pão, que é uma coisa muito simples, é biotecnologia, porque você está usando um fungo unicelular que faz fermentação alcoólica e o pão cresce. Ou até o mesmo fungo é utilizado na produção de bebida alcoólica, o álcool combustível, que também envolve a biotecnologia. Mas para os vestibulares, dentro da biotecnologia, o que é mais importante é a manipulação do material genético, do DNA. Aí nós vamos chamar de engenharia genética. Então aqui dentro da biotecnologia, nós temos a engenharia genética. E nós temos vários assuntos importantes para vestibulares dentro da engenharia genética, ok? Então, primeiro assunto muito importante, muito comum nos seus vestibulares, tá? Que é a tecnologia do DNA recombinante. O que é isso aqui, gente? DNA recombinante é um pedaço de DNA que você tira no ser vivo e coloca em outro. Esse é o DNA recombinante, é aquele pedaço de DNA. Gente, essa tecnologia já é dominada pelo ser humano desde a década de 70, com a produção da insulina para diabético. Hoje produzimos com essa tecnologia insulina, outros hormônios, glucagon, hormônio de crescimento, fatores de coagulação para quem tem problemas de coagulação, que é hemofílico, E além disso, essa tecnologia também é utilizada para a produção de vegetais geneticamente modificados, que você vai chamar de OGM, que é organismo geneticamente modificado. É claro que a discussão que nós temos hoje sobre essa tecnologia, na verdade, envolve você ingerir um alimento geneticamente modificado, porque, na verdade, não há uma resposta ainda conclusiva se há algum efeito colateral significativo para o ser humano. E hoje aqui no Brasil, é lei por enquanto, tentaram derrubar, mas não conseguiram ainda, que todo alimento que tenha algum organismo geneticamente modificado, soja, se for mesmo batata, o alho, o tomate, o que for, tem que ter um símbolo, que é um triângulo amarelo com T dentro, que significa que naquele alimento tem organismo geneticamente modificado. Beleza? Então, primeiro, DNA recombinante. Basicamente, o que é isso? Olha, se você pegar um pedaço de DNA, do ser humano, vamos pegar aqui o homem, tá? Do ser humano, você tira um pedaço do DNA dele, Esse pedaço do DNA que você tira é o DNA recombinante. É o DNA recombinante. Aí você pega o DNA recombinante do ser humano e vamos supor que você coloque numa bactéria, tá? Numa bactéria. E esse DNA recombinante que você tirou do ser humano, por exemplo, contém o gene para a produção da insulina. Aí você coloca na bactéria, ela se multiplica, está carregando o DNA que não é dela, é de uma outra espécie, é do ser humano. Então a bactéria é um organismo geneticamente modificado. A bactéria é transgênica. Vamos colocar aqui o organismo geneticamente modificado. A bactéria ela é transgênica e ela produz, por exemplo, hormônio para o ser humano. Você poderia pensar em você tirar o DNA de uma bactéria e colocar na soja, para aumentar a resistência da soja contra herbicidas, por exemplo. Também é um caso de tecnologia do DNA recombinante. Só que a questão agora é que você vai se alimentar da soja, Então nós não sabemos exatamente os efeitos colaterais que possam vir a ter, Então depende mais de tempo e de estudo, ok? Mas a soja, então, recebeu o DNA recombinante. Então soja é transgênica, é um organismo geneticamente modificado. Joia! Temos uma outra tecnologia importante dentro da engenharia genética, que na década de 90, inclusive, serviu como mundialmente famoso para a produção de um clone. O que ficou mais famoso foi a clonagem da ovelha, que foi batizada de ovelha Dolly. Depois ela faleceu, Mas essa tecnologia é a clonagem. Clonagem, que é você produzir um indivíduo geneticamente idêntico ao outro. Normalmente, reprodução assexuada gera clone, porque no processo assexuado, o indivíduo filho é geneticamente idêntico ao pai. Agora, no ser humano, que nós não temos reprodução assexuada, então, quer dizer,
seria uma tecnologia, né, para você produzir alguém geneticamente idêntico ao outro. A única possibilidade natural do ser humano ter um clone é em gêmeos idênticos, gêmeos univitelinos. Fora isso, não tem. Só se você usar a tecnologia para produzir um clone, ok? Como é que seria a clonagem, então? A clonagem reprodutiva, que seria para produzir um indivíduo geneticamente idêntico ao outro. O exemplo mais importante que você pode encontrar em vestibulares é a ovelha Dolly, que foi na década de 90, né? Mas aí nós temos agora a clonagem terapêutica. O que é a clonagem terapêutica, gente? A clonagem terapêutica, né, envolve tratamento, terapia, tratamento. Alguns países já permitem isso, como Singapura, o Japão, a China, o México, o Reino Unido, permitem a clonagem terapêutica, o Brasil não permite ainda, tá? O que significa a clonagem terapêutica? Você pega, por exemplo, uma pessoa, vamos pegar aqui, ó, um indivíduo. Esse homem aqui, né, ele sofreu uma lesão. E ele precisa recuperar dessa lesão. Neurônio. Sofreu um trauma no pescoço, quebrou a medula, ok? Aí o que eu faço dele? Eu pego uma célula dele e tiro o núcleo 2N. Eu pego uma célula e tiro o núcleo 2N. Aí eu pego um óvulo, né, um gameta feminino, né, tiro o núcleo original do óvulo, ó, tiro, vamos desenhar aqui, ó, esse aqui é o núcleo N, eu tiro o núcleo N do óvulo e pego o núcleo 2N desse cara aqui e coloco aqui dentro. O que eu fiz? Eu gerei um zigoto artificial. Eu produzi agora uma célula 2N, tá vendo? Ó, eu produzi um zigoto artificial. Por que artificial? Porque normalmente zigoto vem da união de gameta masculino com gameta feminino. Se eu peguei só o gameta feminino, tirei o núcleo N do gameta feminino e coloquei o núcleo 2N de uma célula desse cara aqui, eu produzi um clone. Esse zigoto aqui terá o material genético desse cara. Então, esse zigoto, ele é 2N e ele é geneticamente idêntico a esse homem aqui. O que eu faço agora? Eu espero o zigoto chegar numa etapa chamada blastocisto, que é a blástula, tiro as células tronco, que tem uma grande capacidade de multiplicação, e produzo neurônio em laboratório, né, usando essas células, e depois eu vou inserir na lesão desse cara aqui. É uma terapia, um tratamento, né? Não tem se mostrado ainda funcional para o ser humano. Porém, é uma tecnologia interessante, né? Você pega o zigoto, aí você espera ele chegar numa etapa do embrião chamada blastocisto, ó, blastocisto. Aí eu tiro as células tronco, né, do blastocisto, ó, célula tronco, aquela que tem capacidade de se transformar em qualquer outra célula. Aí, vamos supor, eu estimulo a célula tronco, né, em laboratório para virar neurônio, aí eu pego esse neurônio e coloco nele. Mas peraí, professor, mas qual que foi a vantagem de tudo isso? As células tronco não serão rejeitadas pelo homem, porque é dele, o material genético é dele. A questão mais importante, não há rejeição. Não tem como ele rejeitar uma célula que é dele mesmo, que é do material genético dele, porque esse zigoto aqui, ó, tem material genético desse cara. Aí depois eu produzi um embriãozinho e vou colocar nele. Ah, mas isso é legal, então devia ser liberado para todos os países. Então, a questão ética é importante aqui, né? Você produziu um bebê, você produziu um embrião, você manipulou isso, produziu um embrião, depois com o objetivo de matar. Né? Para matar, você tem que matar o embrião para tirar a célula tronco. Então, não é eticamente, né? E também tem questões religiosas importantes aí, né? Para você poder fazer essa manipulação. Mas muitos países já utilizam, ok? Beleza? Nós temos ainda uma outra tecnologia que eu acho que vale a pena comentar com vocês, que seria a tecnologia do DNA fingerprint. DNA, ó, fingerprint, que seria impressão digital, tá? Fingerprint. O que é isso aqui, gente? Fingerprint é você ter, né, como se fosse impressão digital. Todo mundo tem, né, pedaços de DNA que são próprios, que ninguém tem igual. Então, se você cortar o DNA, né, de um indivíduo, vou cortar o meu DNA, por exemplo, de qualquer célula minha, os pedaços produzidos serão só meus. Ninguém tem igual, salvo se eu tivesse um irmão univitelino. Como eu não tenho, então ninguém no planeta vai ter um DNA, né, que quando cortado tem os pedaços semelhantes ao meu. Isso é uma identidade, é como se fosse uma digital. Então você pega o DNA de um indivíduo,
Ó, você pega o DNA de um indivíduo e você corta ele. Sempre que você cortar DNA, inclusive na tecnologia que eu falei, do DNA recombinante, né, sempre que for necessário cortar DNA, você usa endonucleases de restrição. Endonucleases de restrição. Quer dizer, são enzimas de restrição, geralmente, né, tiradas de bactérias, que cortam o DNA. Como ninguém tem segmentos de DNA exatamente iguais a de outra pessoa, então os pedaços serão exclusivamente típicos daquele indivíduo, né? Então vamos supor, peguei o DNA do Silvio, cortei. Aí eu pego uma placa de gelatina, tá vendo? É um agar, que é uma gelatina vegetal, chamado agarose. Aí eu coloco carga positiva aqui embaixo. Ó, carga positiva aqui embaixo. E eu coloco os pedaços do DNA que eu cortei aqui. Eu corto os pedaços de DNA e vou mergulhar nessa gelatina. Então, os pedaços de DNA têm tamanhos diferentes. Tem uns pedaços maiores, uns pedaços bem pequenininhos, uns pedaços intermediários, outros mais ou menos, né? Outros grandinhos aqui também, tá vendo? O que vai acontecer? DNA naturalmente tem carga negativa. Então, DNA tem carga negativa. Quando eu coloco na gelatina e coloco carga positiva, a carga positiva puxa os pedaços de DNA. Os pedaços maiores atritam muito na gelatina, na agarose. Então não penetram muito. Então eles ficam mais aqui em cima, ó. Tá vendo? Os pedacinhos menorzinhos vão lá para baixo. Tá vendo, ó? Vamos parar aqui, ó, né? Esse aqui, eu parar aqui, ó, intermediário por aqui, ó. Esse aqui parou aqui, gente, né? Esse aqui um pouquinho maior, parou por aqui, ó. Tá vendo? Então eu formei bandas, né? Isso aqui é a minha identidade. Ninguém vai ter essa configuração porque os pedaços do meu DNA são típicos meus, né? Ninguém tem exatamente igual. Vamos supor que alguém queira descobrir, né, um teste de paternidade, ok? Então eu tenho lá o meu DNA. Esse aqui é a minha digital de DNA, meu fingerprint, ok? Aí eu pego lá uma criança que quer descobrir se é meu filho. O que vai acontecer? Pega o DNA dele também, corta com enzimas endonucleares de restrição, mergulha na agarose e coloca lado a lado. Se tiver vários pontos coincidentes, né, ó, várias bandas coincidentes, o meu DNA e o da criança, eu sou o possível pai dela, né? Da mesma forma, né, na questão policial, né, o cara é suspeito, né, de um crime, encontraram o DNA dele na cena do crime, ou de sêmen, de saliva, de sangue, da base do cabelo, né, fazem a mesma coisa. Pegam lá, né, o DNA do suspeito, mergulham, aí pega o DNA encontrado na cena do crime, mergulha na agarose e compara, para ver se é ele que estava lá. Né? Como é uma identidade, não tem erro. Isso é aceito, né? É claro, né? Como prova forense, né? De um suspeito. Beleza? Você mergulhar, né, o DNA nessa gelatina para você analisar as bandas, tem um nome, eletroforese do DNA. Isso aqui recebe o nome de eletroforese do DNA. Beleza. Muito bem, gente. Eu quero comentar então com vocês ainda mais uma tecnologia importante usada na engenharia genética, que é chamada cariotipagem. Vamos falar sobre a cariotipagem. O que é isso, cariotipagem? Cariotipagem é você tentar analisar o cariótipo de um indivíduo. O que é o cariótipo? Você monta os pares de cromossomos, né? Você monta o cariótipo do indivíduo. Por exemplo, o ser humano. O ser humano tem 23 pares de cromossomos homólogos. Um do pai e um da mãe. Então, dá para você montar o cariótipo, colocar lado a lado, do pai e da mãe, do pai e da mãe, do pai e da mãe, formando 23 pares de cromossomos, beleza? Isso é o cariótipo, é você organizar os pares de cromossomos de um indivíduo. Muito bem. Você quer saber o cariótipo, né, de um bebezinho que não nasceu ainda. Então, duas possibilidades, gente, né? Você pode pegar, mais ou menos, né, vamos colocar aqui, com 8 semanas de gestação, ainda no comecinho da gestação, tem um procedimento que é biópsia, né, da vilocoriônica. O que é biópsia vilocoriônica? Ó, biópsia, né, você vai tirar uma coleta vilocoriônica, tá? Vilocoriônica.
Talvez você encontre assim, né, no seu vestibular, tá? Essa biópsia vilocoriônica significa que você vai tirar um pedacinho da placenta, tá vendo? Mas como é que o médico faz isso? Tem um aparelho que é colocado intravaginal, é colocado pela vagina da mãe, fura ali o colo uterino e belisca e tira um pedacinho da placenta do bebezinho. Não é muito recomendável, porque ainda está no comecinho da gravidez e pode até induzir o aborto, né? Mas eles tiram uma célula ali da placenta e analisa o cariótipo. Para quê, Silvio? Para ver se essa criança tem alguma aberração cromossômica. Um exemplo de uma aberração cromossômica comum, né, na espécie humana, síndrome de Down. Qual que é o problema da síndrome de Down? A criança tem, né, 23 pares de cromossomos e um dos pares, no lugar de 2, tem 3 cromossomos. Tem uma trinca no lugar de 2, que geralmente é no par 21. Então, a síndrome de Down, né, significa que a criança tem um cromossomo a mais. Então, no lugar de 46, ela terá 47 cromossomos. Dá para descobrir, antes da criança nascer, se ela tem Down? Sim, eu tenho que fazer o cariótipo dela. Se eu pegar lá um pedacinho da placenta dessa criança com 8 semanas e fizer o cariótipo, a cariotipagem, eu já percebo que ela tem 47 cromossomos. Então ela tem uma anomalia, ela tem uma aberração, né, chamada síndrome de Down. Uma outra possibilidade é você esperar a criança chegar mais ou menos a 15 semanas. Tá vendo? Quase o dobro aqui, né? Ó, mais ou menos 15 semanas, né? Aí o médico pega uma agulha bem fininha na barriga, fura perto do umbigo ali, a barriga da mãe e tira um pouquinho do líquido amniótico, aquela aguinha que está dentro da bolsa da mãe com o bebezinho. Aquela água carrega um pouco de células do bebê. Então dá para você pegar o líquido amniótico. Aí nesse caso você vai falar de amniocentese. Amniocentese. Então não é necessário pôr um instrumento intravaginal e pegar um pedacinho da placenta. É bem uma agulhinha, bem mais tranquilo, menos riscos, né? Só que tem que esperar um pouquinho mais. Nessa amniocentese é tirado o líquido amniótico, que é a água dentro da barriga da criança, da mãe, desculpa, né? Na barriga da mãe, que é o líquido amniótico. Aí, o que é feito aqui, ó? Como o líquido amniótico tem células da criança, então eles tiram, né, esse líquido amniótico, aí fazem o cariótipo, a cariotipagem, e percebem se ela tem ou não alguma alteração cromossômica, se tem cromossomo a mais, tem cromossomo a menos, né? Isso é chamado de cariotipagem, joia? Então é uma análise que é feita no material genético da criança para saber se ela tem alguma alteração de numérica, né, nesses cromossomos, ok? Muito bem, gente. Eu gostaria de passar então para vocês agora um outro exemplo de manipulação de material genético, que seria a terapia gênica. Vamos colocar aqui mais um exemplo, ó, que seria a terapia gênica. O que é a terapia gênica? Vamos imaginar que um sujeito tenha um gene que não está funcionando, né? Então, olha, tem um gene não funcional. O gene não está trabalhando, ok? Ó, gene não funcional. Joia? Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que introduzir na célula desse indivíduo um gene que trabalhe, né? Para poder compensar isso. Eu vou introduzir um gene. Então, eu vou introduzir um gene funcional. Um gene que esteja funcionando legal. Um gene funcional, ok? Então, na terapia gênica, o que eu faço? Né? Se eu descobrir que o sujeito tem um gene não funcional, eu vou tentar introduzir um gene que funcione, que será incorporado, né, no material genético desse indivíduo, para que ele se livre daquele problema, tá? Então, peraí, mas como é que o gene, né, vai entrar, né, numa célula? Gente, aí você vai ter que usar vetores, tá? Vetores que vão carregar esse gene funcional. É claro que isso depende de muita pesquisa, muito trabalho, né? Mas é um caminho que a biotecnologia tem encontrado para quem tem problemas de genes que não estão funcionando. Aí você vai usar vetores. Pode ser vírus, né? Vírus seria um vetor interessante, né? Porque ele vai até a célula, dá para você manipular o vírus, dá para você tirar desse vírus tudo aquilo que seja ruim, né? E você introduz o gene humano e ele vai para aquela célula, dá para você manipular isso também, e ele vai fornecer esse gene funcional. Ou ainda, dá para você usar pedaço de DNA de bactéria, que é chamado plasmídio bacteriano, ó, que é um pedacinho de DNA de bactéria, ó, plasmídio bacteriano. Então seria uma outra possibilidade, né? Você ainda consegue, né, usar
né, um vetor para esse gene funcional que será mandado, né, para dentro da célula e também, né, fazer com que esse gene ele possa funcionar. Ok? Muito bem, gente. Para finalizar aqui, eu quero comentar com vocês, né, uma outra possibilidade que seria o silenciamento gênico. Silenciamento gênico. O que é isso aqui, gente? A terapia gênica é introduzir um gene que funcione, caso você tenha um gene não funcional. O silenciamento gênico é calar, é silenciar, é parar um gene ruim. Então, caso você tenha um gene deletério, um gene ruim, né? Um gene deletério, que não é bem-vindo, deletério, e você quer paralisar, quer silenciar esse gene, o que você faz? Você vai utilizar uma tecnologia que envolve um RNA chamado RNA interferência. RNA interferência. Estou estudando legal isso aqui já, tá? Esse RNA interferência, ele tem capacidade de parar, né, um gene que esteja trabalhando e produzindo algo ruim. Então você pode chamar de RNA-I. O RNA-I é o RNA interferência, ele pode silenciar completamente esse gene deletério, ruim, ou ele pode diminuir a ação desse gene também, né? Então seria uma outra tecnologia envolvendo material genético dentro da engenharia genética para você calar, para você silenciar um gene ruim, ok? Então nós vimos aqui tecnologias que envolvem manipulação de material genético, né? E essas tecnologias estão dentro, né, do assunto chamado biotecnologia, ok?